Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje iniciar um novo capítulo do Evangelho de Mateus e iniciamos com esse capítulo, que é o capítulo 21, a última grande porção dentro da divisão da estrutura do Evangelho de Mateus. A partir de agora, nós caminhamos com Jesus, que chega a Jerusalém já nos últimos dias de sua vida e de seu ministério, em preparação para a cruz. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler e considerar juntos hoje os versículos 1 a 11. Leia comigo então a bendita palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Esse texto é conhecido por muitos como a entrada triunfal em Jerusalém. Em alguns outros círculos, essa entrada de Jerusalém é comemorada, celebrada como o Domingo de Ramos, por causa dos ramos ou dos galhos de árvores que foram colocados ali no caminho para que Jesus pudesse, com a jumentinha e com o jumento, melhor dizendo, com a jumenta e com a jumentinho, com seu jumentinho, entrar em Jerusalém. Mas essa passagem tem uma significação, uma simbologia extraordinária, como nós veremos aqui juntos a partir de agora. Como nós dissemos nos capítulos anteriores, Jesus estava em uma jornada a caminho de Jerusalém. Uma multidão o acompanhava e Jesus, como Mateus registra aqui no capítulo 21, se aproxima de Jerusalém e está ali próximo ao vilarejo de Betânia, que é conhecido por nós porque ali estava a casa de Maria, Marta e de Lázaro. Betfagé era um lugar bem próximo de Jerusalém, ali nas proximidades do Monte das Oliveiras. E Jesus chega ali e ele dá uma ordem que alguns podem até achar um tanto estranha, mas essa ordem reflete o fato de que Jesus estava realmente no controle de todas as coisas. E era preciso cumprir mais uma das profecias de Jesus lá no Velho Testamento, e era preciso que mais uma vez algo que aconteceria com Jesus
tivesse um significado espiritual extraordinário. Muito bem, Jesus dá a ordem para que seus discípulos fossem adiante dele, chegassem ao vilarejo que estava um pouco mais à frente, encontrando ali uma jumenta e um jumentinho, desatassem esses animais e os trouxessem. E ele inclusive deu a ordem para que, se alguém perguntasse o motivo de estarem fazendo, que eles dissessem simplesmente: diga que o Senhor precisa deles. Ora, isso é o fato de que Jesus e o próprio Deus eram senhores de tudo e de todas as coisas, inclusive daqueles dois animais. Essa resposta bastaria ao dono daqueles animais. E os discípulos fizeram isso mesmo. Nós não temos esse relato aqui, mas essa mesma passagem em outro dos evangelhos, se eu não me engano, Evangelho de Marcos, nós temos lá a nota de que alguém realmente fez essa pergunta e eles responderam exatamente o que lhes fora ordenado. Eles são trazidos para Jesus, e aí Mateus registra algo extraordinário, que é justamente a profecia lá do Velho Testamento que estava registrada em Zacarias 9, versículo 9. Muito bem, nós lemos aqui: ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Aqui o profeta Zacarias: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Nós temos aqui algumas coisas importantes que precisamos perceber. É óbvio que talvez um general ou um rei, e alguns pensem que essa seria a montaria adequada, não é? Deveria vir num cavalo e não num jumento. Em primeiro lugar, do ponto de vista prático, um jumentinho era mais fácil de montar, porque ele era menor em tamanho e, em geral, ele era mais dócil. Então seria mais fácil dado o fato de que havia muita gente ao redor de Jesus, um jumentinho não se assustasse tanto com a presença de tantas pessoas como talvez um cavalo se assustaria. Mas nós temos aqui, por causa da citação do Antigo Testamento, uma significação espiritual muito mais importante para nós. Então a simbologia aqui traz duas realidades importantes que eu quero frisar para você, meu ouvinte, minha ouvinte. A primeira dessa significação é o fato de que em Israel havia o costume de que na coroação do rei ele montava numa jumenta ou num jumentinho. Nós vemos isso com o filho do próprio rei Davi, como está registrado lá em 1 Reis, no capítulo 1, que Salomão foi montado numa jumenta para a sua coroação. E o mais significativo era a imagem que isso produzia para o próprio Jesus. Jesus, como sempre tinha sido desde o seu nascimento, desde o momento em que ele chegou aqui à terra, Jesus sempre se apresentou de modo humilde, de modo simples. E isso está aqui retratado novamente pelo fato de que ele chegou na companhia do povo simples, do povo da terra, e chegou montado em uma jumenta, na maior simplicidade. E embora a sua presença tivesse causado alvoroço, por causa do que as pessoas estavam clamando e dizendo, não era essa sequer a intenção de Jesus. Jesus apenas deu causa aqui justamente ao cumprimento daquela profecia que previa que o Messias chegaria montado numa jumenta. O teu rei, como diz o texto, eis aí o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho,
cria de animal de carga. Simplesmente Jesus estava cumprindo essa profecia. E a significação espiritual, então a conotação espiritual desse episódio é sobremodo mais significativa para nós, sem dúvida. Continuando no verso 6, nós temos aqui o seguinte: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta, então puseram em cima deles suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Mais uma vez nós temos aqui uma simbologia interessante, porque muitas vezes os generais, quando voltavam de suas empreitadas militares, ou até mesmo a chegada de um rei, a chegada de uma pessoa importante na cidade, fazia com que as pessoas recebessem essa autoridade, esse general, dessa maneira. Eles cortavam ramos de árvores e colocavam na estrada para significar a honra dada àquela pessoa que estava retornando de sua campanha militar, ou ao rei que estava chegando. E nós vemos que é exatamente isso que está acontecendo, porque nada menos que o rei de Israel, o rei por direito, o rei dos reis, estava adentrando a cidade, que era sua por direito, mas que infelizmente, como nós vemos, no final da semana, esse direito vai lhe ser negado fatalmente, quando Jesus será condenado à morte. Mas isso tudo fazia plano do próprio Senhor Jesus. Jesus é aclamado por aqueles que o reconhecem como rei, por aqueles que entendem que ele era o Messias por direito, de fato e de direito. Mas ao mesmo tempo, como nós veremos, Jesus é rejeitado por aqueles líderes judeus, por aqueles que em primeiro lugar deveriam aceitá-lo e reconhecer que ele realmente era o Filho de Deus, o Messias, mas ele é rejeitado pelos líderes judeus. Aqui, essa procissão, esse povo que o está acompanhando, mais aqueles que estavam adiante dele, o recebem, o louvam e dizem, como está registrado aqui no verso 9, o seguinte: as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Mesmo com essa dignidade aqui demonstrada, com esse louvor demonstrado a Jesus, e com os brados de hosana ao Senhor, ao tempo que essas pessoas estavam reconhecendo a dignidade de Jesus e o fato de que ele era alguém que era enviado em nome do Senhor, ainda assim, alguns que estavam no meio do povo, posto que essa multidão aqui era a maior parte, pelo menos a que estava chegando com Jesus, a maior parte era lá da região da Galiléia, de onde Jesus veio, ainda assim alguns não compreendiam exatamente quem Jesus era. E aqui Jesus é aclamado, mas como profeta. E, por sinal, a declaração aqui no verso 11 traz justamente essa ainda incompleta compreensão de quem Jesus era. Verso 11 então diz: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Nós vemos que, do ponto de vista daqueles que reconhecem Jesus e daqueles que mais tarde reconheceriam que Jesus estava, na verdade, cumprindo mais uma das profecias acerca dele, como Mateus depois registra, a parte da multidão ainda estava alheia a quem Jesus realmente era. Parte da multidão, embora reconhecesse que Jesus era, na verdade, enviado de Deus, estavam dispostos a reconhecer que Jesus era muito mais do que um mero homem, ainda assim careciam
de uma explicação maior, careciam de algo a mais para compreender plenamente quem Jesus era. Nós vemos que isso se dá parcialmente ao fato de que Jesus ainda precisava chegar na cruz, de que ainda faltavam alguns elementos, sobretudo faltava ainda o sofrimento específico que sobreviria a Jesus já a partir da sexta-feira, quando ele seria colocado, pendurado na cruz. Mas essa multidão aqui prefigurou realmente a aceitação de Jesus como Messias, a entrada triunfal de Jesus ali. Nós não temos esse relato por Mateus, mas temos em outros evangelhos. Esse é o momento em que Jesus olha para Jerusalém e lamenta o fato de que eles não reconheceram que ele era o Messias, pelo menos não os líderes judeus. Mas essa entrada triunfal realmente é significativa. Nós vamos ver que Jesus vai continuar ali nos arredores do templo. Nós vamos ver o seu embate com os líderes judeus. Coisas extraordinárias e bastante significativas vão acontecer a partir desse momento. E nós vamos continuar a ver isso no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.